Seja muito bem-vindo ao Entre Costas Podcast. Eu sou Henrique Trajano de Moraes Costa, sou médico, minha área de atuação é saúde mental e estou aqui com... Eu sou Carlos Henrique Costa, sou cardiologista e hoje o episódio está muito especial, porque esse convidado, além de ser um amigo, nós temos vários pontos em comuns. Eu, assim como ele, sou cardiologista também. Outro ponto em comum é que nós somos apaixonados pela corrida e ele é maratonista. Eu ainda não cheguei lá, né? Outro ponto que nós temos em comum, somos amigos da Lapinha Spa, né? O primeiro spa médico. Depois nós vamos conversar um pouquinho dessa história da Lapinha, primeiro spa médico do Brasil. E outro ponto em comum é torcemos pelo mesmo time, somos corintianos, né? Então vai ser um podcast que vamos aprender muito com o Bruno. Prazer ter você aqui, Bruno. Poxa vida, prazer é meu, obrigado. Exatamente, então hoje Bruno Colontoni está entre costas, né? Isso mesmo. É isso aí. Presidente do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, né, Bruno? Temos um presidente entre costas hoje, né? Então, hoje uma visita ilustre pra gente. Seja bem-vindo, Bruno. Valeu, obrigado. Eu queria começar, então, entendendo mais ou menos, um pouquinho antes de ligar as câmeras, a gente estava conversando, eu achei muito legal a história que você contou do porquê a medicina e de um olhar diferente da medicina também, né? Um olhar mais empreendedor. Conta essa história, como começou. Na realidade, assim, eu sempre... Aquela coisa de criança, falar, eu quero ser médico. E aí sempre foi incentivado pela família. E eu meio que comprei esse projeto na adolescência. Mas eu tinha dentro de mim, meus pais são comerciantes, tinham uma empresa. E eu gostava muito de me enfronhar nas coisas. Então, eu adolescente, eu ia nas atividades, eu via, eu gostava de saber quem eram os clientes, como que era a relação dos meus pais com os clientes, perdeu tal cliente porque perdeu, ganhou tal cliente porque ganhou. E você vai intuitivamente aprendendo aquele mecanismo, né? Na minha família tinha alguns médicos, assim, um pouco mais distantes, mas não é uma família de médicos, não tinha profissionais liberais, uma família muito comerciante, muito empreendedor, tios, enfim. E aí, eu acho que eu herdei um pouco disso. Quando eu entrei na faculdade, eu acabei... Porque o que é empreender? Empreender é você, na verdade, olhar e aplicar, tomar algum risco, mas aplicar a sua criatividade de maneira inovadora com um determinado objetivo, né? Então, como que eu faço uma coisa de uma maneira diferente para poder chegar nesse objetivo? E aí eu estava conversando com o Carlos, e aí eu lembrei de uma situação que eu contei num outro podcast que eu tive, que é assim, eu acho que a primeira vez que eu empreendi, o Bruno, eu era presidente da Liga de Dor da faculdade. E aí, lá eu fiz faculdade em Marília, e lá em Marília a gente tinha os cursos de ligas, né? Então, eu tô falando de 30 anos atrás, então, um curso de liga custava, sei lá, R$15, R$20. E eu olhava aquilo e eu percebia os colegas com dificuldade de pagar, escolhia o curso que ia. E as ligas, assim, se desdobrava para conseguir fazer caixa, né? Aí eu olhei um dia aquilo, vi que o auditório da faculdade não tinha... Não pagávamos, os professores iam de graça. Falei, cara, a gente não paga. Baixíssimo, Custo então? baixíssimo. Falei assim, só que as pessoas não gostavam de ir no curso de liga na faculdade, porque eles queriam ir num hotel, queriam tomar um coffee break diferente. Mas, para isso eles tinham que pagar. Falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer uma coisa inovadora. Aí eu peguei um tema muito interessante. Então, na época, o tema era farmacologia da dor. Então, eu fiz um curso de 3 dias. O curso era farmacologia da dor. Não paguei nada para faculdade. Os professores vieram. Preparei um roteiro criativo. E aí, como ele era low budget, eu fui pedindo... A liga, né? Foi pedindo coffee break. Então, pede bolacha para Marilã. Pede suco, aquele suco de caju, sabe? Que você distribui em 20 litros e chacoalha assim no galão. E só que cobrei R$3. Para todo mundo ir. Para todo mundo ir. E o curso lotou. E aí, ainda 2 dias antes do curso, eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa ainda mais inovadora. Aí eu fui no Xerox da faculdade
e eu xeroquei os principais artigos de revisão para todas as classes medicamentosas. Então, antidepressivo tricíclico, inibidor... E aí montei uma apostila, era de farmacologia da dor. Montei uma apostilinha, que era a apostilinha do curso. Aí a apostilinha vende por R$10. Gastei R$1, vendi 10. Aí eu falei, cara, levantei o mesmo caixa de lucro que um baita curso, sem nada de investimento. E aí eu falei, putz, óbvio que isso, olhando para trás hoje, eu percebo e falo, isso é empreender. Sim. Quer dizer, você entender onde que você atrai, e aí a minha preocupação era atrair no conteúdo e não na forma. E o custo estava na forma. Então, aos poucos, a gente vai exercitando isso, e quanto mais você exercita, mais você consegue criar e desenvolver ferramentas para fazer. Mas essa história é uma história legal, assim. Legal. E eu vi em outro podcast você contando também que nessa época a saúde você deixava um pouquinho em segundo plano, né? Você optava ou o mérito da saúde ou o mérito do acadêmico, né? Se dedicava mais ao acadêmico, ao trabalho, do que a praticar um esporte. Pois é, esse foi o grande dilema da minha vida, talvez nos 30 primeiros anos da minha vida. Porque de novo, a gente toma decisões ou a gente se percebe fazendo as coisas, mas o olhar ele é muito mais retrospectivo do que prospectivo. Né? Então, depois de ter vivido, você olha para trás e fala, o que foi isso que eu vivi? Mas no prospectivo, você tem dificuldade de entender. A vida ao vivo é mais difícil, né? Quando é gravada, ela é muito mais fácil. E aí, o que acontece? Dentro desse meu projeto de compromisso, de dar certo na vida, digamos assim, eu sempre fui muito, muito comprometido. Tenho essa característica assim, de intensidade, de vai e faz e se envolve. E eu me dediquei muito para passar no vestibular. Eu lembro que eu saí de uma faculdade, de um colégio do ensino fundamental para ir para um específico que aprovava alunos na faculdade de medicina para tentar... E me envolvi com isso. E o colégio brasileiro ele é muito conteudista. Hoje, eu tenho o prazer de ir no colégio dos meninos. Eu vou lá buscá-los no colégio. Eu cheguei um dia... Antes eu chegava mais cedo, quando eles estudavam à tarde, para buscá-los. E aí parei na lanchonete, falei assim, vê uma Coca Zero? Falei, não tem refrigerante. Olha só. Mas não era essa a realidade da nossa época. Não, pelo contrário. Então era só besteira de um colégio conteudista que colocava você para estudar um monte e avaliava o resultado de quem você era a partir do conteúdo e do resultado do vestibular. E aí eu fiz de tudo para corresponder. E deu certo. Deu certo. Fui lá, passei no vestibular, faculdade pública, direto. 17 anos estava eu lá em Marília fazendo faculdade. Legal! Só que tem um aprendizado que você precisa trazer para o jovem e que um colégio conteudista não traz. Que é justamente essa questão da importância de desenvolver outras habilidades. Verdade. O autocuidado. Eu não sofri a questão social, mas social. Questões emocionais. Quer dizer, a que custo você vai pegar esse menino e vai enfiar ele numa faculdade pública com 17 anos? E o preço que eu paguei foi no autocuidado. Eu já tinha uma tendência a um paladar um pouco mais infantil. E aí fui para a faculdade de medicina, morar sozinho, 500 quilômetros de casa, comer o que eu quiser. E aí também a faculdade é conteudista e também premia aquele que estuda mais. E aí eu me dediquei aos estudos e fazia 1 milhão de... Hoje eu olho minha agenda lotada e eu falo, não é novidade, porque com 20 anos eu fazia isso na faculdade, sabe aquela coisa, sai daí, inventava estágio na hora do almoço, aí eu almoçava qualquer coisa porque ia correndo pro estágio, e do estágio ia pra aula de italiano, do italiano ia pro inglês e do inglês, cara, fazia 1 milhão de coisas e fui bem, fui lá, tive méritos acadêmicos, passei na residência de clínica médica aqui na Unicamp, mas
depois de todo o processo, clínica médica na Unicamp, cardiologia na Unicamp, eu me vi obeso. E o segundo mais dessa história é que eu me vi obeso, mas talvez eu me enxerguei obeso. Eu não me vi obeso. Então eu tinha um quadro de obesidade, eu tinha alterações nos exames de sangue, mas aquilo não me incomodava. Mas um dia eu fui incomodado por uma LER, porque minha subespecialidade é ecocardiograma. Tá. O eco, ele tem uma posição de execução que ele é muito anti-ergonômica, porque você fica sentado, você apoia o seu cotovelo, mas você fica com o braço torto. E eu sou um cara intenso, ou seja, eu não ia fazer eco para fazer um eco. Então eu fazia muito eco quando me formei. Trabalhei muito fazendo ecocardiograma, porque era a minha subespecialidade na cardiologia. Então eu fazia esse tantinho de consulta e um monte de ecocardiograma. E aí eu me vi com uma LER, uma dor grave no ombro. E essa dor não passava. Aí vinha final de semana, a dor melhorava, segunda-feira começava a trabalhar, na quarta-feira estava com um Biprofenid para conseguir trabalhar. Aí quando tinha um feriadão, eu falava, graças a Deus tem um feriadão. 4 dias sem trabalhar, aliviava um pouco a dor. Aí quando veio o recesso daquele ano, que é aquele Natal, Ano Novo, de 2013, eu falei assim, ufa, vou descansar meu ombro. Descansei meu ombro, mas logo em janeiro de 2014 minha dor voltou. Aí eu falei, vou ter que ir pra academia. Vou ter que ir pra academia pra tentar fortalecer o ombro. Aí minha esposa falou assim, Bruno, se você for pra academia, você não vai permanecer. Você não gosta, cara. Mas pega aquele personal tal que vem em casa e ele te dá o treino em casa. E foi isso que eu fiz. Foi a maior acertada da minha vida. Esse personal vinha em casa. E no começo, a minha preocupação não era com grandes resultados. Era em manter a regularidade de conseguir fazer o personal. E fazia ali. Só que terminava o treino, ele me levava para dar uma corridinha, uma volta no quarteirão. Nunca tinha corrido? Nunca tinha corrido. Tinha corrido muito pouco. Uns 2 anos antes eu me meti a fazer uma corrida de 6 quilômetros, mas fiz assim num tempo estourado, porque andei metade, corri metade, aquela coisa anda. Mas foi uma experiência ali, né? Mas ficou nela. Aquela experiência não gerou uma vontade de ser corredor. Mas foi uma experiência agradável. E ele me levava para correr ali, corria um pouquinho. Aí ele me levava para correr de novo. Corria, eu falei, agora eu quero terminar o quarteirão inteiro sem andar. Bom, agora eu quero dar 2 voltas no quarteirão. E aí eu tinha um Garmin, um relógio de... Aí eu acionava o Garmin, 1,5 km, 2. E aí, lá se vai de março, quando eu comecei esse personal. 2013. Que 14 esse daí. Até maio. Em maio eu corri meu primeiro 5K com ele, bem devagarzinho. Aí eu falei assim, Pinheiro, você acha que eu consigo correr São Silvestre? Aí eu falei, acho que você consegue. O tema daquele ano virou tentar correr a São Silvestre. E aí eu comecei a me enxergar como um corredor, aumentar o volume de corrida, aumentar o volume de corrida, aumentar o volume de corrida, para correr uma São Silvestre. De março até outubro, lá se vão 6 quilos. Mas em outubro ele ainda via que eu não melhorava porque eu comia muito errado. Costumo dizer que a primeira dieta que eu fiz foi não comer feijoada no almoço para conseguir correr à noite. Que parece que é uma bobagem, mas você conseguir inserir na pessoa o aprendizado de abrir mão de alguma coisa agora por outra ali, nessa relação da oralidade e do apetite, ela é muito séria. E é um exercício que você precisa trabalhar, fazer, e foi isso que foi meu primeiro aprendizado. Comia lasanha, mas não comia feijoada. Então não é um negócio que eu também ia comer salada, mas já foi um passo de exercício. Tenho corrida hoje, não posso comer qualquer coisa. E aí aos poucos, quando chegou em outubro, o meu personal falou, Bruno, procura uma nutricionista. Eu sentei com a nutricionista no corredor do hospital. Ela me passou 3, 4 dicas.
e lá se vão, naquele mês, 4 quilos. Já foi 10, então. Aí foi 10. Aí a minha Nutri falou assim, Bruno, passa lá no meu consultório. E eu fui. Aí sentei, essa menina ficou comigo 2 horas no consultório. E eu fui assim, pra ver o que era. Porque, afinal de contas, perdi 4 quilos, vamos ver o que sai. Cara, ela falou. No final, ela não cobrou. Aí eu falei, cara, eu preciso pelo menos passar no Pão de Açúcar e fazer uma compra dentro daquilo que ela orientou e pelo menos tentar. Porque muita sacanagem, né? Ela ficou 2 horas comigo, ela não cobrou. Tempo dela, né? Tempo dela. E eu fiz pra corresponder ao tempo dela. E aí, rapaz, lá se vão de outubro, novembro, dezembro e janeiro, 20 quilos. Olha só. 20 quilos. Porque eu fui aumentando volume, menino novo. Então, 11 anos atrás, tinha 30 anos. Então, um menino de 30 anos, testosterona alta, né? Todo metabolismo alto, fazendo volume de corrida, restrição calórica e motivado, boom! Cara, todo mundo achou que tinha feito cirurgia bariátrica. Até hoje alguns falam. E aí, eu emagreci, corri a São Silvestre. Falei, cara, eu descobri intuitivamente o que os meus pacientes precisam fazer para se curar. Só que agora eu não posso deixar isso morrer. Eu tenho que continuar me permitindo brincar nessas corridinhas para eu manter a motivação, para de alguma maneira eu conseguir fazer. E aí, comecei a pôr um pouquinho mais de corrida, e aí corri minha primeira maratona em 2016. Sensacional. Então, essa história de mudança, ela parte de um menino que não foi educado por uma sociedade, então não é que não foi educado pelos pais, por uma sociedade que tem uma cultura conteudista, que você desenvolve esse jovem médico com uma cultura conteudista, e aí, de repente, eu percebi, e eu entendi esse processo. E depois, eu acho que eu investi, 2015 isso, né? 2015, até hoje de alguma maneira, mas de 2015 talvez até 2019, 18, para tentar entender o que aconteceu comigo e conseguir reproduzir isso no comportamento dos meus pacientes. Então essa é a minha história, porque a gente fala muito na medicina do estilo de vida assim, você precisa ser seu paciente zero. Então antes de poder cuidar dos outros, é você que tem que cuidar de si. Então, para você cuidar de você, você tem que estar bem, tem que estar com a cabeça em ordem, tem que entender, tem que ter clareza. Então, foi essa vivência de transformação. Uma transformação, na verdade, né? Impressionante, né? E aí, em 3 anos, você estava correndo maratona. Em 1 ano e meio. Em 2 anos. Mas eu não recomendo isso. Foi um exagero, mas para mim deu certo. Mas até mesmo que você falou de seu paciente zero, passa por isso, né? Passa. De você saber o que não dá certo, o que não Sim, se deve fazer. Né? Exatamente. Mas eu queria entender o que é a medicina do estilo de vida. Você já deu o gancho? Já deu um gancho. É o seguinte, medicina do estilo de vida é uma especialidade médica. Então a gente tem todo um trabalho articulado no mundo para trazer reconhecimento nos diversos países para que seja reconhecido como uma especialidade médica. Mas é uma especialidade médica que usa o estilo de vida do paciente como ferramenta primária para prevenir, tratar e até mesmo reverter doenças crônicas degenerativas não transmissíveis. Então, essa é a lógica. Eu estava lá recentemente num encontro global de líderes em medicina do estilo de vida e eu pude ouvir a CEO do American College of Lifestyle Medicine, que é o primeiro. E ela fala isso, ela fala, em 2004, um grupo de médicos entenderam que não havia uma especialidade médica que cobria você prevenir, tratar e até mesmo reverter doenças crônicas não transmissíveis. E então eles se reuniram e se dedicaram a fundar um colégio e chamaram isso de medicina do estilo de vida. Então a medicina do estilo de vida basicamente é você usar
o estilo de vida como ferramenta primária. Então, não significa que você vai abdicar de todo o arsenal terapêutico que você tem, seja ele medicamentoso, cirúrgico, de procedimentos, mas você vai usar o estilo de vida do paciente. Aí, isso estou traduzindo para você, trazendo a letra fria de como que é. O que eu trago no meu olhar e como que eu conto isso para as pessoas? Eu conto para as pessoas que a medicina do estilo de vida é você olhar para o paciente e entender que o mecanismo da doença crônica dele tem a ver com o jeito que ele vive a vida. Então, o principal mecanismo é o jeito que você vive a vida. Então, se você não trabalhar o jeito que você vive a vida, você não vai fazer uma jornada para reverter esse processo. E reverter esse processo não necessariamente é você induzir cura no sentido de como a gente discute cura de uma pneumonia. Por isso que hoje está mais claro da gente discutir sobre remissão. Mas você induzir a remissão dessa doença crônica para que esse paciente consiga ter qualidade de vida. Essa remissão pode ser parcial ou total. Então, às vezes, o paciente não vai ter uma remissão total, mas ele vai ter uma melhora dos sintomas, diminuição da quantidade de remédios, melhor controle, melhora da qualidade de vida, ou até mesmo remissão total. Então, quando você pega, por exemplo, a diabetes tipo 2, né, uma doença aí, tem uma pandemia de diabetes tipo 2, né? Se pegar todo o espectro do sobrepeso, da síndrome metabólica, do pré-diabético, diabético tipo 2, você tem uma porcentagem gigantesca da população, né? E se pegar a síndrome metabólica com todas as suas faces. Aí você pega o paciente com diabetes tipo 2 e você põe esse paciente para fazer um programa intensivo para introduzir os 6 pilares da medicina do estilo de vida. Quais são? Atividade física, alimentação saudável, trabalhar um sono de qualidade, relações sociais, interrupção de substâncias tóxicas, gerenciamento do estresse. Não sei se eu esqueci de algum. Vamos pegar aqui. Atividade física, alimentação saudável, gerenciamento do estresse, sono, relações sociais e interrupção de substâncias tóxicas. Perfeito. Então, você pega e trabalha isso no paciente. Então, você vai fazer restrição calórica, ele vai precisar. Vai colocar atividade física na medida em que ele precisa. Você vai colocar ele para se relacionar com o meio externo de uma maneira saudável. Isso é muito sério, né? Então, eu costumo dizer que assim, no fundo, é muito como você se relaciona com o mundo externo e os limites que você estabelece. Qual que é o limite que você estabelece para a sua relação com a comida, para a sua relação com as suas vontades, para a sua relação com os seus anseios, para a sua relação com os seus sonhos, com a sua relação com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua esposa, com a sua relação com o seu chefe, com a sua relação com o seu paciente. Então, na medida em que você começa a se apropriar um pouco da sua vida, você vai arrumando isso vai se assentando, e esse paciente vai melhorando os seus índices metabólicos. E na medida em que ele vai melhorando os seus índices metabólicos, você vai induzindo nele remissão do diabetes tipo 2. E aí você tem, por exemplo, uma publicação da American Diabetes Association, tinha uma de 2009, mas fizeram uma outra em 2021, que coloca que para você induzir remissão do diabetes tipo 2, você tem 3 formas. Primeiro, farmacoterapia para a obesidade, cirurgia bariátrica e mudanças de estilo de vida. Então, é basicamente isso que a gente busca com as doenças crônicas não transmissíveis, né? Eu acho interessante que meu pai falou que tem muita coisa em comum com você, né? Sim. Uma das coisas você estava lá fazendo o ultrassom, né, o ecocardiograma, e olhando lá a cinesia da câmara, né? Então, chegando atrasado, falou, esse paciente poderia ter se beneficiado de um estilo de vida mais saudável. E Sim. também... e eu cheguei atrasado. E eu tô aqui diagnosticando. Né? E a sua história é bem parecida também, né? Então, você passou pelo cateterismo, que é a tragédia, né? Sim. Então, você foi lá, fez sua fez um estágio, né? Isso Para mesmo. aprender a fazer. Então, no início da minha carreira, eu comecei trabalhando em pronto-socorro cardiológico, UTI e hemodinâmica. E como você falou, a sensação que a gente tinha é que a gente estava sempre chegando atrasado. Tratando as complicações das doenças cardiovasculares, das doenças crônicas não transmissíveis que você mencionou, que é a principal causa de morte no nosso Sim. meio, mais de 70%
das mortes são por doenças crônicas não transmissíveis. E que vão bater onde? No pronto-socorro, na UTI, na mesa do cateterismo, na unidade coronariana. E aí, exatamente isso que você falou era a sensação que eu tinha desde aquele momento. E a impressão que dá é que ali eu estou sendo o médico da doença. E eu queria mudar dessa posição, ser o médico da saúde, de promoção de saúde, e aí meu interesse na relação de como ajudar os pacientes a mudarem o estilo de vida. E eu gostei muito quando você fala que a gente precisa ser o nosso paciente zero, né? Porque eu mudei muito o meu estilo de vida, minha alimentação, né? A prática regular de atividade física, e como a partir daí a gente, primeiro, influencia a família. Hoje a nossa família é uma família de corredores, todos sim, corredores, e a alimentação saudável também. E como é difícil a gente passar isso para os pacientes, né? Porque o paciente, muitas vezes, ele tem aquela expectativa da fórmula mágica. E o Bruno escreveu um livro aqui, que o título é maravilhoso, olha, Viva a Sua Cura. Então, eu queria até que ele comentasse um pouquinho disso, né? Porque eu acho que a gente precisa mostrar para o paciente que médico e paciente eles precisam estar comprometidos na direção da promoção da saúde. Exatamente. E não simplesmente cuidar de uma doença. E aí, como o estilo de vida pode prevenir, tratar, e você menciona aqui no título do livro, Sim, reverter essas doenças crônicas não transmissíveis. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a gente pode viver a nossa própria cura. Exato. É interessante porque, como contei para você, então, em 2015 eu mudei o meu estilo de vida. Em 2018, tenho a oportunidade de ir para Harvard fazer aquele curso de Lifestyle Medicine. Eles tinham um curso presencial lá, muito bacana, agora é só online. E aí eu fui para lá, e quando eu cheguei assistindo às aulas, e muito encantado, e conhecendo pessoas, e uma troca muito rica, e aí eu assisto a aula de um médico chamado Dr. Ornish, Dean Ornish, é um cardiologista. E aí ele põe uma aula, um slide, que é assim, pode o estilo de vida reverter doença coronariana? Aí eu falei, cara, não é possível. Como que eu nunca vi isso na cardiologia? Por que ninguém nunca me falou isso? O que acontece? E ele colocava, né? Reverse Coronary Heart Disease. E aquilo para mim era muito estranho. Porque assim, eu conhecia bem a fisiopatologia da doença aterosclerótica coronariana. Ou eu achava que conhecia. E eu conhecia a evolução nos meus pacientes. De maneira que usar essa palavra é muito séria. Uhum. Era muito sério pra mim. E aí eu anotei todas as referências. E eu lembro, eu cheguei no Brasil. Eu lembro até hoje, um dia que eu tava livre à tarde. Eu fui pra um café, eu abri meu computador. E eu comecei a estudar loucamente os artigos para tentar entender como discutir isso para os meus pacientes. E aí, esse livro eu escrevi em 2019. Então, entre 18 e 19... eu fiquei estudando, tentando entender e tentando dar nome para as coisas. As coisas vão acontecendo, né? Então, em 2018, junho de 2018, funda o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Maio de 2018. Em junho, eu vou para Harvard. Em junho, eu encontro esses brasileiros que fundaram e me junto a eles. Então, eu não sou fundador, sou um early adopter. E aí, eu me junto a eles. E em 2019, eles montam a pós-graduação de Medicina do Estilo de Vida do Einstein e me chamam para dar aula de Medicina do Estilo de Vida na cardiologia. E quando eu fui preparar a aula, eu já tinha tudo estudado. E basicamente, a primeira discussão que eu trago na minha cabeça é assim: como discutir cura num contexto de doenças crônicas não transmissíveis que eventualmente ele vai ter que tomar remédio direto? Porque uma vez que ele tem aterosclerose, tem um combo de medicamentos que não dá para suspender. Uhum. Mas eu falei, eu vou pedir uma licença poética na capa do livro. E vou explicar dentro do livro. Porque o processo de cura, ele na verdade não tem a ver com sumir aquele substrato anatomopatológico. Ele tem a ver com você encontrar funcionalidade, prognóstico
e propósito na vida. Uhum. Então, o que acontece é que um homem de 45 anos que infarta, não necessariamente esse infarto vai amputar o prognóstico desse paciente. Talvez se ele usar estrategicamente o aprendizado para mudar a vida, talvez ele ganhe mais prognóstico do que se não tivesse infartado. Uhum. Então, basicamente, é essa discussão que eu trago no livro, apresentando a medicina do estilo de vida, apresentando os pilares da medicina, com caso clínico, contando... É um livro comercial, então não é um tratado, não é um livro que se propõe a ser científico, mas com conteúdo científico denso, em especial por ser o primeiro livro. De novo, 2019, então 6 anos atrás, tinha uma certa demanda e uma insegurança para colocar de maneira científica, né, para ser aceito pela comunidade científica. Então a gente traz essa discussão de maneira mais ampla, no sentido de como que eu discuto cura. Né? E agora, mais recentemente, a gente está numa outra viagem cognitiva. Eu estou escrevendo um artigo, vou contar um spoiler aqui, não é nem do livro novo, que depois eu conto, mas é um artigo que a gente vai publicar no Brazilian Journal of Lifestyle Medicine. A gente está com um grupo de pessoas discutindo e terminando, mas porque a gente estratifica o nosso paciente, por exemplo, para risco cardiovascular. Então, entenda, se vem um paciente assintomático, e a gente faz toda a nossa estratificação a partir de alterações metabólicas, mas a gente não leva em consideração comportamento pré-doença. Que levou, né? Que levou a isso. E aí, nisso, a sensibilidade, a especificidade, a nossa capacidade preditiva nos scores fica muito ruim. Né? Então, a gente sempre usou o score de Framingham, por exemplo, né, para poder avaliar, mas aí depois vieram outros, mas todos eles não são bons. Tem graves falhas, né? Não entra sedentarismo, não entra sono, não entra obesidade. Aí saiu o Prevent, que é o score da American Heart Association ano passado, e a American Heart Association parece que conectou esse score numa inteligência artificial, que a gente espera então que a inteligência artificial vá melhorando prospectivamente esse score. E aí esse score, a grande novidade, entrou obesidade e insuficiência renal. E entrou o zip code do paciente. O zip code do paciente é para falar sobre as variáveis determinantes sociais de saúde. Então, uma região mais pobre, o risco cardiovascular é maior. Mas a gente ainda quer dar um passo anterior. E a gente está propondo uma terminologia que chama síndrome do estilo de vida ruim. Uma lesão pré-clínica. Porque vem um paciente fazer check-up comigo e às vezes ele não tem nada, mas ele tem uma síndrome do estilo de vida ruim. Então a gente pegou os scores validados para cada pilar e a gente vai ter uma classificação diagnóstica para a gente poder virar para o paciente e falar, você não tem uma doença instalada, mas você tem síndrome do estilo de vida ruim. E para a gente, enquanto ciência da medicina do estilo de vida, é muito importante a gente conseguir delimitar e enquadrar essa medicina do estilo de vida dentro daquilo que é a ciência formal. E nada melhor do que a gente ter critérios diagnósticos. Então, a gente está nesse trabalho, tá bem andado, a gente espera aí que nos próximos 2 meses saia essa questão da gente conseguir olhar para o processo saúde e doença a partir da vida dele e não da doença instalada, do colesterol alterado, da alteração da síndrome metabólica. Então, nesse sentido, a mudança de estilo de vida, quanto antes, melhor, mas nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para mudar. Então, eu acho que a gente tem que difundir esse tipo de conceito e essa visão do estilo de vida antes da pessoa adoecer. Aí que vem a prevenção primária mesmo. De verdade. Né? De verdade. E olhar, a gente já sabe para onde olhar. Você falou desses pilares. Então, e as pessoas esquecem de olhar para isso. Eu acho que a gente tem que levar essa informação da importância de olhar esses pilares da saúde e como esses pilares mais esquecidos, como as relações humanas, a qualidade do sono, o gerenciamento do estresse. Não, e sabe o que é interessante? É assim, a gente faz a residência de cardiologia e a gente passa 2 anos, depois faz uma subespecialidade, fica mais 1 ou 2, estudando doença. E a gente sai muito bom de tratar doente.
Então, aí vem um paciente jovem, aí você abre um consultório. Saiu da residência, vou abrir meu consultório. Aí você abre o consultório. Primeiro paciente que vem fala assim, não tenho nada, vem fazer um check-up. Você não foi treinado para atender esse cara. Não foi. E aí ele fala, não, vim aqui fazer um check-up, ver se tá tudo bem. O que você vai procurar para poder falar para ele se tá tudo bem? E aí o check-up já é embutido exame de sangue. Exame de sangue. Ele quer fazer exame de sangue. Ele quer fazer todos os exames possíveis e imagináveis. E Mas às você vezes precisa estudar exames invasivos, desnecessários. desnecessários. E na verdade o check-up seria um checklist. Você tá dormindo bem? Como estão suas relações Pois humanas? o que eu falo é isso. O check-up, na verdade, é você interagir com esse paciente. A primeira coisa que a gente tem que ver, na minha visão no check-up, é assim, por que esse cara ficou incomodado a ponto de pegar o carro dele, vir pro meu consultório, investir tempo, investir dinheiro, ou mesmo que seja pelo convênio, ele investiu tempo, cancelou, para estar aqui e me perguntar se está tudo bem? Porque muda. Então, por exemplo, se foi a esposa que agendou, é um perfil. Se tem um antecedente familiar de doença forte, é outra angústia. Se o paciente teve uma convivência do amigo de trabalho que teve morte súbita, é outra angústia. Se é um check-up executivo que a empresa agendou, é outra angústia. Então, na verdade, a parte primária do check-up é você entender qual foi a angústia que fez esse paciente ir lá no seu consultório te perguntar se está tudo bem. Aí a segunda parte da história é a gente ter a habilitação e a capacidade de saber o que eu preciso olhar para saber se está tudo bem. Ninguém ensina a gente. Por isso que cada médico acaba fazendo um tipo de check-up. Não tem uma diretriz de check-up. Não tem. E não tem de propósito. Assim, não dá para ter, porque as fontes pagadoras são muito heterogêneas. Você tem desde um paciente que paga do bolso e não tem problema financeiro, você tem um convênio premium que paga qualquer coisa, você tem um convênio que restringe, você tem o SUS. Então vai depender. Eu não posso fazer por exemplo, falar que angiotomografia de coronárias screening para doença coronariana. Porque a gente não tem nem certeza. A gente tem muita certeza de que teste ergométrico também não serve. Então, assim, é muito louco a gente conseguir entender. E aí, a medicina do estilo de vida, a gente trouxe essa pauta ano passado para a MEV e a gente tem trabalhado muito isso, que é como habilitar os médicos a saber o que fazer. E até uma provocação que eu vou fazer. Vamos lá. Porque na faculdade a gente aprende que medicina do estilo de vida, ou mudança do estilo de vida, né? É uma coisa hermética, praticamente estéril ali, de um estilo de vida perfeito, que não encaixa na rotina de ninguém. De nenhum ser humano nessa terra, né? Tem que ser meio ET. E aí, aonde que a gente chega, onde que é o bastante chegar perto desse estilo de vida dado perfeito? Quando você aborda um paciente, você vai até onde ele quer. Então, a primeira coisa é mostrar para o paciente onde ele pode chegar. Segunda coisa é você mostrar para ele, ele vai te falar o que ele quer, você vai mostrar para ele o preço que ele precisa pagar para ele ir, e depois ele vai falar o que ele quer fazer. Essa experiência, eu não me considero velho. Não é. Mas eu tenho consultório desde 2012, então lá se vão 13 anos, né? E hoje eu já tenho os meus pacientes que eu acompanho há 10 anos. E aí, o que eu percebo, eu tive esse insight recente, assim. O que acontece? Com o tempo, eu fui vendo que, de abordar o paciente, nem todo mundo está disposto a dar um cavalo de pau. Sabe? Nem todo mundo está disposto a viver o Bruno Colontoni exagerado, que vive em picos, com o meu perfil psicológico e perde 30 quilos em um ano. E 20 em 3 meses. Nem precisa, nem recomendo. Cada um tem um perfil. Isso deu certo porque me pegou. Sabe aquela coisa? A gente não acredita nisso dessa maneira, mas não é alinhamento astral. Sabe quando junta tudo? Então, assim, momento de vida, motivação, a questão da fase da carreira, perfil psicológico, sabe? Todo o timing deu para que naquele momento isso acontecesse. Hoje, por exemplo, eu não conseguiria. Então, encaixou e foi. Então, o que eu percebo ao longo de 10 anos interagindo com um paciente? Ele vem a cada 6 meses comigo.
e você sempre motiva ele a dar um passo. E às vezes ele não quer dar um cavalo de pau, mas cada vez ele tá melhor. E 10 anos depois ele tá muito melhor. Já deu cavalo. Se eu olhar o gráfico, né? Ele tá fez do uma outro lado. curva com calma, né? Como se fosse um barco, assim, deixa eu fazer a curva com calma. Eu não sou uma lancha, eu sou um cruzeiro. Você acha que a aderência desse paciente é maior? Eu acho que o segredo para o paciente aderir é o vínculo com você. Perfeito. É a arte da medicina. É a arte da medicina. Então, o que acontece? Na medida em que você estabelece vínculo com o paciente e você não o julga, e você não pesa, ele vai compreendendo que se ele conseguiu caminhar, mas ele não foi para academia, ele não vai ser julgado. Uhum. Ele vai ter acolhimento. Mas você acolhe e incentiva. E tem uma outra coisa que me ajuda muito, especificamente, no meu caso, eu tenho uma atividade de rede social. A rede social inspira. Então, assim, o meu médico foi lá, correu a maratona. E eu falo na rede social que você não precisa correr maratona. Você tem que fazer alguma coisa da tua vida, mas não precisa ser maratona. Nem todo mundo tá afim de viver uma vida exagerada. Uhum. Cada um vai viver na sua medida. Mas alguma coisa você precisa fazer. E se você conseguir achar alguma coisa que seja legal pra você, é melhor. Uhum. Então, muito se fala em tom de brincadeira da febre de beach tênis, eu acho ótimo. Porque lá ele encontra convívio social, movimento, lazer. Ele tem espaço para muita coisa ali que ele encontra no beach tênis. CrossFit. Cara, CrossFit é o meio de convivência dele. Ele vai achar um lugar onde ele vai ser ele, onde ele vai se relacionar. Onde vai ser incentivado também, porque Pois tem outras é. pessoas fazendo, né? Exatamente. Então, assim, ele vai na medida dele. E se você topa, se a prioridade da tua intervenção é o relacionamento, ele vai aos poucos melhorando. Ontem eu atendi uma paciente dentro do nosso programa, fiz uma consulta intermediária online. Está num programa de emagrecimento, uma dificuldade de motivação, uma dificuldade de aderência à atividade física, uma dificuldade de aderência à dieta. Mas aí, lá se vão, apesar de todas as dificuldades, um resultado lento. 5 quilos em 5 meses, feliz da vida porque baixou dos 100 quilos e que consolidou, já tá no 98, mirando 97. Então, quer dizer, e aí, eu tava todo dia conversando, assistindo uma palestra do Dr. Arthur Guerra, psiquiatra, um querido, né? E aí, ele tava falando assim, eu vou pedir pro paciente perder 2 quilos em 6 meses. Porque a questão não é a velocidade, é a direção, né? E eu acho que esse aprendizado a maratona me ensina isso, que é assim, como gerenciar um projeto de longo prazo. Uhum. O projeto de saúde, ele não é de curto prazo. A gente não tá preocupado em ele voltar na próxima consulta e a vida dele não termina ali. Então, deixa ele na velocidade dele, dentro daquilo que ele dá conta, fazer a mudança que ele quer, que ele deu vontade de fazer. Porque, no final das contas, é onde provavelmente está incomodando mais ou onde ele encontrou a brecha. A gente vai na porta que está aberta. Uhum. Se eu ficar martelando sono e e ele quiser ir para atividade física, a gente vai trabalhar atividade física. E no vínculo, a hora que eu achar a oportunidade de novo, eu apresento a questão do sono. E a gente vai trabalhar a abordagem comportamental dessa maneira. Então vamos passar pelos pilares, acho que seria interessante, né? Vamos. Começando pelo sono. Tá. O que é um sono saudável? O que é o sono dentro do estilo de vida saudável? O sono do estilo de vida saudável é um sono que seja suficientemente adequado para você descansar, e vou falar como cardiologista, para que você possa ter as suas funções fisiológicas para desacelerar, baixar a frequência cardíaca, baixar a pressão arterial, para que você possa ter uma arquitetura do sono, ou seja, que você possa ter todos os ciclos do sono adequados e que você acorde descansado. Esse sono, ele não tem obrigatoriamente um tempo, mas tem um tempo médio que a gente observa na população, que é esse em torno de 6 a 8 horas, que geralmente é o que é bom. Vai ter pessoas que vão precisar de mais, vão ter pessoas que vão precisar de menos, mas é uma curva de Gauss. Então o bolão tá ali entre 6 e 8.
E esse sono, ele é importante ser cultivado. Então, o que é cultivar esse sono? É você conseguir ter um comportamento em relação ao sono que você se preocupa com o teu momento de descanso. E que você põe o teu sono na conta. O que significa pôr o teu sono na conta? Nós estamos gravando aqui, são 7 horas, né? Eu cheguei aqui 6h30. Por exemplo. Hoje eu não botei meu sono na conta, porque eu cheguei e aceitei um cafezinho. Então, entender que se eu tomar um café às 6 horas da tarde, talvez eu tenha dificuldade de dormir. Entender que depois das 8 horas da noite, me expor a telas talvez não seja o melhor. Às 8 horas da noite talvez seja o momento de diminuir a iluminação da casa. Né? Então, não consumir bebida alcoólica 2 horas antes de dormir. Ter a sua atividade física até 2 horas antes de dormir. Fazer da sua cama um lugar para 2 coisas: sexo e sono. Então, a cama não é lugar de trabalho, a cama não é lugar de ler, a cama não é lugar de televisão, a cama não é lugar de celular. Se possível, deixar o celular para pernoitar em outro cômodo. Isso é, se possível, porque a gente vai entender. Evitar a exposição à luz azul, que estimula a visão. Tentar ter o teu momento de relaxamento, já cai no gerenciamento do estresse, mas momento de relaxamento, de meditação, de desacelerar, de oração, próximo do sono, para você ter o seu ritual para deitar na cama e tentar dormir. Você vai ensinando o seu corpo. Então, pilar do sono, o que é um sono saudável? É um sono que, primeiro, você considera ele na tua rotina, você constrói uma rotina em que ele é levado em conta. Eu acabei passando aqui algumas dicas, né, de como construir um sono saudável, mas respondendo a pergunta, o que é esse sono que é suficientemente extenso para você e que você acorde descansado. Eu acho interessante que eu achava que dormir era perda de tempo, principalmente na faculdade. Eu achava Todos que era, nós. Dormir era perda de tempo. E hoje eu faço, lá em casa a gente faz muitos desses passos, faz tudo certinho, e aí você aprende que é necessário e como no dia seguinte você tá mais produtivo, você tá melhor. Total. Melhor humor, e melhor assim, aprendizado. Os meus filhos estão ali para dar o testemunho. Fala aí, galera. A gente vai dormir cedo ou não vai? Ou se vai todo dia. Que legal. Todo dia. Então a gente desacelera. Que horas que a gente desliga o celular lá em casa? Às 8 horas. Entendeu? Faz muita diferença. Faz muita diferença. E depois que você tá nesse estilo, você não quer sair, né? Principalmente do sono. Muito bom. Ó, deixa eu fazer um negócio aqui. Vem cá. Pra vocês aparecerem, pra vocês falarem aqui, porque não pegou. Arthur, ele desliga às 9, que ele fica Eu tô bem quebrando o lá. protocolo aqui, ó. Muito bom, Esse olha daqui é o só. Arthur, esse daqui é o Davi, ó. Que legal. Abaixa pra aparecer na câmera ali, ó. Dá um oi pra galera. Que legal. Que horas que vocês vão dormir? 9 horas. Hã? 9h30, assim. E 8 horas já para o celular? Tá mais próximo Testemunho. da semana inteira. Testemunho, né? Tá, Toca aqui. Parabéns, hein? Toca Que aqui. exemplo, Valeu, hein? senta lá, obrigado, Legal, né? valeu. Obrigado, Gostou? viu? Hã? Muito bom. E é interessante, hoje mesmo eu atendi um paciente que ele... O que você falou, e acho que foi um ensinamento para gente. A gente ouvir qual é a expectativa do paciente, o que ele quer mudar. E ele estava dizendo que ele estava com dificuldade de tirar o remédio para dormir. E ele está incomodado com isso. Falei, tá, então vamos fazer a higiene do sono. Né? Que tal você fazer uma meditação antes de você ir para a cama? Aí a esposa, ele não consegue. Eu falei, mas você vai começar a tentar. Então é um aprendizado, não é da noite para o dia que a gente vai conseguir tirar o remédio nem mudar os seus hábitos com relação ao sono. Então é um processo e a gente tem que mostrar um caminho e, de preferência, caminhar ao lado do paciente. De mãos dadas. De mãos De dadas. mãos dadas, cara. Outra coisa é adaptar a vida do paciente, né? Então eu atendo muitas pessoas que são trabalhadores noturnos. Não tem jeito, tem Como que vai fazer? O adaptar. cara ou é demitido, né? Ou vai se E demitir. tem o noturno e tem o noturno por turno, Por turno. que é Nossa, aquele esse é que pior. faz de noite, aí passa uns dias, vai pra de manhã e depois vai outros dias pra tarde. Escala Marshall, acho que é Eu não sei como que é, mas que vai mudando, né? Vai mudando. Cara, é uma loucura. Como que esse... Assim, esse é um assunto que em algum momento a gente vai ter que tratar enquanto sociedade. Porque ele é muito sério. A gente vê em hospital, né? Enfermeiros e médicos
mas enfermeiro é mais. Uhum. Porque o médico, ele fala, eu dou um plantão por semana, dificilmente ele dá 3, 4 plantões. Agora o enfermeiro dá 3, 4 plantões, ele é um trabalhador noturno de fato. E o pior, que ele trabalha 12h36. Então, um dia ele dorme de dia, o outro dia ele dorme de noite. E daí no outro dorme de Pois dia. é. E tem o que faz 12 por 36 e tem 2 empregos. Então ele fica... Ele faz 12 por 12. Ele dorme 6 noites em casa. E a gente está falando dos pilares, né? E você acha que tem uma hierarquia de pilares para começar? Como é que você faz essa abordagem no paciente? Ou como você já deu a dica, o paciente traz qual o pilar que ele precisa mexer primeiro? Eu acho que ele traz o pilar que ele precisa mexer primeiro. Eu tenho uma questão, eu não sei explicar o que é, mas é um pouco sensitiva de olhar para a pessoa e me conectar com ela. Perfeito. E tentar entender, nas entrelinhas do que ela fala, o que ela está me pedindo. Uhum. Se a gente consegue fazer isso, você consegue entender a demanda, né? Então, vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás eu atendi uma mulher, check-up. Veio ela, depois veio o marido. E foram 2 consultas de check-up. Às vezes o casal entra junto, mas dessa vez eles quiseram entrar separados. Mas ela precisou discutir comigo. Ou ela usou o tempo da consulta, não sei que palavra usar, mas assim, ali a gente teve um momento de consulta falando da filha dela. Que há 10 anos atrás, ou há muitos anos, não sei se 10, mas era muitos anos, operou de coarctação de aorta na infância, como bebê. E ela tinha dúvidas sobre questões genéticas, se isso deveria ser procurado nela, se não deveria, as angústias da maternidade, se isso vai voltar, se isso não vai voltar. E aí, a gente está habilitado para entender que a demanda dela não era só pedir exames, faz toda a diferença. E aí, no caso, trazendo para a medicina do estilo de vida, às vezes você percebe que é gerenciamento do estresse o pilar que você precisa trabalhar. Às vezes você percebe que é interrupção de substâncias tóxicas que você precisa trabalhar. Às vezes você percebe que é sedentarismo. Então, uma vez um professor de semiologia perguntou, e eu aprendi isso, a minha resposta foi a partir da minha vida de pronto-socorro, porque você vai pronto-socorro um atrás do outro, paciente. Então, o diagnóstico começava quando você chamava o paciente, porque você pegava aqui, quando ele levanta, o jeito que ele levanta da cadeira, você já começa a fazer exame físico. E aí o professor perguntou, quando que você começa a ter raciocínio clínico do paciente? Eu falo, depois da anamnésia. Quando o paciente levanta, você começa o raciocínio clínico. Então, é dessa interação de você ir raciocinando e pensando como ajudar o paciente que você consegue entender qual que é o pilar que ele mais precisa. Perfeito. Boa dica pra gente, hein? Próximo pilar, então. Vamos falar sobre a atividade física, que a gente já começou a falar. O quanto seria saudável de fazer, pelo menos, na atividade física? Bom, eu não demorei para ter clareza disso, que tem 2 coisas diferentes. Existe o sedentarismo e existe o comportamento sedentário. Então eu posso ser um praticante de corrida que tem um comportamento sedentário. Ou seja, eu corro 10 km de manhã e passo o dia sentado. Né? Então, o que a gente tem validado é um score, não é um score exatamente, mas é uma classificação, que é o sinal vital, atividade física como sinal vital. Então, em inglês é Physical Activity as Vital Sign. Então, é PAVS. E você ali vai avaliar quanto que você faz de atividade física em minutos por semana. E você multiplica por 2 se for muito intenso ou moderado. Isso está validado. Então, quer dizer, você fazer atividade física moderada, 150 minutos por semana, é o que está validado. Ou 75 minutos por semana de atividade física intensa. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. O que acontece é que o que acontece nisso da atividade física, você analisar, é o mínimo do mínimo. Aí o American College of Sports Medicine sugere que nesses 150 minutos você tenha no público entre 14 e 65 anos 2 treinos de força por semana. E se você é um público 65 mais, além dos 2 treinos de força, um treino de equilíbrio. Então, isso é o ideal.
A partir daí, a gente vai discutir o quanto que isso é suficiente para o paciente. Né? Então, às vezes é isso, ele tá afim de entregar uma caminhada. No começo funciona, mas daqui a pouco eu vou precisar de mais. Então a gente vai dosando. Mas o que tá na diretriz, digamos assim, é esse número. Não, perfeito. Mas isso é interessante que esse número, ele tem que ser adaptado para o paciente conforme o paciente vai evoluindo também no esporte, né? Exatamente. Se você caminha, depois o resultado final é estar correndo. Exatamente. Ou caminhando longas distâncias. Ou incrementando outro tipo de atividade física aeróbica que tenha demanda cardio e complementando com a atividade. Você vai fazendo mix, porque às vezes o caminhada, e ele não vai gostar de correr. Eu sou caminhador, mas não sou corredor. Mas ele vai pra bike. E tem hoje uns protocolos de exercício intervalado que são muito legais, que você faz, por exemplo, 40 segundos intenso, 20 segundos de descanso. E você... Pancada. Então aquece 5 minutos, 5 a 8 ciclos assim. 40 segundos forte, 20 segundos de descanso. 40 segundos... No final você tá morrendo. E você tem um efeito metabólico muito parecido com 45 minutos de treino. Tem um princípio da prescrição de atividade física que a gente chama de princípio da variabilidade de estímulos. Então a gente tem que dar uma variabilidade de estímulos para ter resultado, né? A gente teve 2 episódios que foram muito legais, um com a Grazi, que é corredora, e um com o Felipe Guitarrari, que é treinador físico, e foi abordado bastante isso, né? Então, tanto o corredor tem que fazer academia, quanto a pessoa que faz academia tem que variar os seus estímulos dentro da academia também, então pode ser a caminhada, pode ser a corrida, pode ser a bicicleta, né? Exato. E aí, já que estamos falando da atividade física, né, e uma pergunta que a gente combinou de fazer, que é da maratona. A maratona é saudável? Depende do que é do seu conceito de saúde. Mesmo porque, deixa eu explicar aqui um contexto. Né? Eu vou correr a minha terceira meia maratona mês que vem. E estou indo bem na preparação e tal. Dependendo desse resultado, eu vou pensar numa maratona. Então, essa é uma pergunta para mim. O Henrique reclama que eu faço consulta aqui no... Então, é saudável correr uma maratona? É assim, tem um artigo de um professor chamado... O nome dele é Sharma, não sei o primeiro nome dele, ele é da Inglaterra. E ele é o médico do Comitê Olímpico Internacional. Você pega o artigo, ele chama de U-shaped curve. Então, é a curva em U, na verdade ele é uma curva em J, que você avalia risco cardiovascular. Então, sedentarismo e por capacidade funcional. Então, capacidade funcional baixa, sedentarismo, alto risco de obesidade, alto risco de doença cardiovascular. Você vai aumentando a capacidade funcional do paciente, você vai reduzindo o risco cardiovascular. Aí você tem um ponto ótimo. E aos poucos, você tem um leve aumento do risco cardiovascular. O que acontece? Você pega um maratonista, um praticante de endurance, então vamos pôr todo o kit de endurance. O que é endurance? Uma atividade aeróbica intensa por longo período. Tá? Então, maratona, bike, triatlon. Não sei se tem esse número, mas eu diria de 1h30 para mais, tende a ser endurance, mas é um chute meu, tá? E aí, esse praticante de endurance, qual que é a fisiopatologia que eu tenho na minha mente? Qual que é a unidade produtiva de estresse oxidativo mais importante do nosso corpo? É a mitocôndria. Então a mitocôndria vai produzir um monte de radical livre, porque ela precisa produzir, porque é dessa troca de elétrons maluca que sai o ATP. Né? Você pega o ciclo de Krebs, essa troca. Então, o que acontece? Quando você está fazendo endurance, você tem muita liberação de radical livre. Esse radical livre ele vai tentar trocar elétron com proteínas todas, né? Então, proteína de parede celular, DNA e tudo que é proteína de sinalização celular. Então, um processo de envelhecimento ele acontece quando você aumenta o estresse oxidativo. Todos. Desde o estresse emocional, estresse físico, doença inflamatória crônica. Então, tudo isso aumenta o estresse oxidativo. Nisso onde que está a maratona? Ela tende a puxar essa curva para a direita. Não é um risco cardiovascular tão alto quanto o sedentarismo.
Só que aí tem uma outra coisa, e aí é isso que eu costumo recomendar para as pessoas. Faça maratona por paixão, pelo objetivo esportivo e pela experiência que ela tem para te entregar. E aí você vai encontrar um ponto ótimo. Durante a prova de maratona, o teu risco cardiovascular vai estar maior. Durante a preparação para a maratona, o teu risco cardiovascular vai estar um pouco maior. E talvez, se você for muito para o lado da direita, ou seja, aumentando muito sua capacidade funcional, e tem uma unidade que é METs por semana, mas é a quantidade total de METs que você ficou, METs minutos semana, você vai, talvez, ter uma indução de fibrose nos átrios, aumentando o risco de fibrilação atrial. E, eventualmente, pode ser que você tenha um aumento de aterosclerose coronariana. O que a gente observa? Que essa aterosclerose coronariana tende a ser mais calcificada. Então, não é tanto aquela placa mole Que quebra que e gera se rompe e infarto. que gera um infarto. Mas que merece atenção e que a gente não tem isso muito bem delimitado. Então, assim, o que eu tenho pra minha vida? Eu faço uma maratona por ano. Legal. Não mais. O que eu percebo na minha comunidade, nos meus pacientes, com as pessoas com quem eu convivo correndo maratona? Que chega uma hora que talvez dê pra você colocar segunda. Talvez depois da sua 15ª maratona. Você colocar a segunda maratona não é uma loucura. Desde que você tenha tempo para treinar adequadamente, para você descansar adequadamente. Que aí eu acho que o grande problema é você faz um treino muito intenso e você não descansa. Faz um treino muito intenso e você não descansa. E aí você vai acumulando a chance de ter lesão, você não se recupera da maneira adequada. Então é mais ou menos esse overview. Perfeito. Eu acho que é importante isso, porque era um paradigma da minha casa, inclusive. Porque o esporte competitivo não é só saúde, né? Não é saúde. Quando a gente fala de esporte competitivo, de a maratona para pegar pódio e tal, a gente esquece a saúde. Mas quando a gente fala maratona como modalidade esportiva pessoal, ela pode ser saúde ou não, a depender de como Do significado faz, que você né? dá para isso. Interessante. E próximo pilar, então, evitar substâncias tóxicas. Pois é, hoje a gente até postou no Instagram do CBMEV, assim, ao invés de falar de substâncias tóxicas, falar de tóxicos. Por quê? Mas isso é novo, tá? Porque você tem... Óbvio que a gente vai falar de tabaco, a gente vai falar de álcool, mas a gente precisa falar de celular. Que gera dependência, que é tão tóxico quanto, e que tem comportamento tóxico, e tem relações tóxicas. Aí também a gente vai para pornografia, por exemplo. Pornografia. Você tem uma questão, por exemplo, que pega muito, que eu trouxe uma vez numa discussão num seminário, em 2021 a gente fez um seminário online, que era Medicina do Estilo de Vida na Cardiologia. E eu montei uma mesa pra gente discutir, que era relação com o trabalho, dinheiro e processo de adoecimento. Porque a tua relação com o trabalho e com o dinheiro pode ser tóxica. E é um pilar dos tóxicos. Onde que entraria? Então, a gente precisa ter essa lucidez, né, para ampliar. Né? Então, assim, o que tá de tóxico na sua vida? E a gente pode ir para as relações humanas também. Também, as relações tóxicas, exatamente. Você vê que abre o leque. Né? Abre. E é uma mudança de paradigma até na própria anamnese. Porque a gente investiga tabaco e álcool. E agora a gente tem que passar e investigar Tempo de tela, por questões. exemplo. Tempo de tela pode ser tóxico, né? Inclusive jornada de trabalho também. Tempo de jornada de trabalho. Eu tive um paciente, quem motivou a fazer essa mesa foi um paciente meu. Um homem de 45 anos. Eu tenho ele escrito nesse livro, eu tenho ele escrito no livro novo que vai sair. Porque é muito sério. Era um homem de 45 anos. Eu cheguei, talvez 2019, 2020. Se esse livro eu escrevi em 19, publiquei em 21. Então, foi antes, 18 talvez. Aí eu cheguei na unidade coronariana para dar plantão e falaram, ainda bem que o senhor está aqui para falar com um paciente tal. Um paciente com obesidade, estava no segundo evento coronariano, 42, 43 anos. Paciente e assim,
muito mal-humorado, muito relutante, mas tinha uma necessidade de mudar o comportamento ali. Ele não deu bola pra mim, veio uma vez no consultório, viu qual que era a pegada e fugiu. 2 anos depois ele volta. Ele volta pós-Covid. E aí a gente leva ele para o nosso programa de reabilitação e na investigação inicial ele precisou fazer uma revascularização miocárdica, 3º evento cardiovascular. E aí eu fui entender quem era esse paciente. E aí eu tive uma conversa com ele porque era uma relação patológica com o trabalho e com o dinheiro. Então, 10 postos de gasolina, acordava de manhã, ia dormir à noite, 5 da manhã, ia até 10 da noite, super acelerado, só falava de dinheiro, só falava de trabalho, só falava de acúmulo de grana e muito doente, porque a gente está falando de obeso, IMC de 43, diabético, hipertenso, com revasque e 2 eventos cardiovasculares prévios com angioplastia, você tá de brincadeira. É muito grave. E a questão era muito clara. E eu tive essa conversa com ele. Falei, se você não mudar a tua relação com o teu dinheiro e com o teu trabalho, você vai adoecer. Aí ele falou assim, não, mas eu daqui 10 anos vou vender tudo. Cara, você não entendeu. Você não entendeu o processo. E na época, eu trouxe para discussão um psiquiatra e um planejador financeiro pessoal pra gente tentar trazer essa discussão, sabe? E não é simples, não é claro e não tem um consenso de como abordar. Mas é uma relação tóxica também, né? Bem, então passamos já pela atividade física, sono, tóxicos e as relações humanas. Relações sociais saudáveis. Tem um caso interessante. Então, assim, a gente tem uma epidemia de infarto agudo do miocárdio nos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial. Né? Então, morre o Eisenhower, um dos presidentes americanos. E aí, em 60 e poucos, acho que 64, sai um paper no JAMA contando o caso de uma cidade na Pensilvânia chamada Roseto. Uma colônia italiana que, estranhamente, tinha uma incidência de infarto agudo do miocárdio menor do que as demais cidades. E aí, a discussão da época é que a vida comunitária ao modo italiano fazia com que o risco cardiovascular dos pacientes fosse menor. E é interessante porque a incidência de diabetes e de hipertensão eram os mesmos da média da população. E aí o que eles faziam? Eles tinham até 3 gerações moravam na mesma casa, os idosos conviviam com os seus netos, a comunidade se suportava. Interessante que tem uma fala no paper, é um paper bem curto e bem bonito de ler, que falava assim, em Roseto tem pobreza, mas eles não passam necessidade, porque eles se ajudam. Não tem uma criminalidade alta. Então, as relações humanas, elas são fundamentais para a gente promover uma vida saudável. Longevidade também, né? E outra coisa interessante, solidão tem o mesmo risco cardiovascular de obesidade e hipertensão. É o mesmo peso do risco relativo quando você faz os estudos. Mas como não tem um comprimido que resolve solidão, a gente acaba não falando, né? Então, trabalhar o paciente num lugar onde ele se sente aceito, num lugar onde ele se sente acolhido, num lugar onde ele pode conversar, ter amigos, ter quem procurar, isso tudo faz diferença na evolução do paciente. Eu percebo que as pessoas estão muito doentes nessa parte, né? Então, a gente nunca viu tantas vezes nossos amigos na tela, mas ninguém vê mais pessoalmente. Você sabe que meu cunhado estava numa feira de inovação agora, chamada SXSW, lá no Texas, a maior feira de inovação do mundo. E várias palestras. E aí ele pegou um highlight de uma palestra que é assim, a maior consequência da inteligência artificial para a humanidade vai ser a solidão. Olha. Que louco, né? Já tem pessoas que usam a inteligência artificial para ficar conversando. E se você perguntar pro ChatGPT e falar, estou triste, ele vai dar bola para você. Ele vai puxar papo. Interessante. Temos dias
complicados aí pela frente se a gente não fizer a mudança do estilo de vida e Pois chamar é. atenção para isso. Exatamente. Que bom que a gente está aqui conversando sobre esse E tema. como gerenciar o estresse hoje em dia? Porque a impressão que dá é que você não é uma escolha que você tem ter estresse muitas vezes. A vida vai te bombardeando com problemas. Como que se gerencia esses problemas para não ter estresse? É assim, bom, primeira coisa é assim, o estresse, digamos assim, que é um estímulo desconfortável que vai gerar em você uma reação. Não necessariamente ele é ruim. Então, vamos lá. Quando você faz atividade física, você gera um dano muscular. Isso gera um estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo faz com que seu corpo melhore e você cresce. Existe uma curva, se eu não me engano, os psicólogos que fizeram, chama Yerkes e Dodson, que é uma curva, uma parábola, em que você vai aumentando o estímulo estressor e você vai aumentando a produtividade. Em algum momento, quando passa, você aumenta o estímulo estressor e a produtividade cai. Então, a gente vai chamar o estresse bom de eustresse e o estresse ruim de distresse. Então, no geral, o que a gente tem que tentar ter um olhar é para entender qual é o estímulo estressor que passou do ponto, que está fazendo com que caia a minha produtividade. Segunda coisa, aí a gente vai falar de resiliência. Porque a gente precisa ajudar esse paciente a tolerar as questões difíceis da vida. Como que você aceita a dificuldade da vida, elabora isso e põe isso adiante? Então, a gente tem que trabalhar com o paciente algumas coisas. Primeiro, gerenciamento. A gente fala de gerenciamento do estresse, e não é inibir, é pegar esse estímulo e Gestão, né? Gestão. E aí, então, nisso vem aumentar a resiliência e aumentar a capacidade desse paciente de encontrar caminhos para ter emoções positivas, para que ele possa aliviar as dores das emoções negativas. Então, ele vai treinando, ele vai se treinando. Nisso, ele vai entendendo que a vida tem significado, e aí a psicologia positiva ajuda muito isso, né? Eu gosto muito quando a psicologia positiva fala sobre thriving, quer dizer, florescer. Porque o processo de florescimento, ele é um processo que primeiro envolve, assim, você fala a pessoa tá bem, não tá bonita, né? Então, primeiro, de ganhar beleza na vida, de ganhar cor, um colorido na vida, e ele é um processo lento. Você não olha, assim, às vezes a gente vê agora com câmera, né? Mas se você ficar olhando a olho nu, você não vê ela florescer. Você não percebe, mas você cultiva. Então, o gerenciamento do estresse, você conseguir ajudar essa pessoa a entender qual que é o ponto. E aí, vou dar um spoiler. O livro novo que vai sair, eu falo que o processo de mudança de estilo de vida, a gente precisa de 3 objetos. De um espelho, de uma agenda e de um par de tênis. Um espelho para eu me conhecer, uma agenda para eu planejar e um par de tênis para eu executar. Então, basicamente, essa é a lógica. E tenho as doenças do espelho, as doenças da agenda e as doenças do par de tênis. Ou seja, quando eu tenho um espelho e não me vejo, quando eu tenho uma agenda e não consigo planejar, e quando eu tenho um par de tênis e não consigo executar. Então, às vezes a pessoa trava em algum dos momentos do processo. E aí, passa por eu conseguir enxergar a minha rotina, me enxergar como alguém que está sofrendo dano por não ter um gerenciamento do estresse adequado e mexer na minha agenda para poder conseguir ter saúde e conseguir gerenciar esses estímulos. Bem, e daí a alimentação saudável é só restrição calórica ou não? Você sabe que eu gosto muito quando fala assim que importa mais o que você põe do que o que você tira no prato. Porque é mais fácil de você conduzir o paciente por esse processo. Ele não interpretar como um prejuízo a dieta. Perfeito.
que é quem não tá aqui hoje, que é a Marina, né? Mas que a minha irmã, ela teve uma mudança muito, muito significativa na dieta. Recentemente, ela sempre foi magrinha, pegou o gene do meu pai. Mas que recentemente essa mudança foi muito positiva e muito significativa, só adicionando realmente novos paladares, novas coisas ali, né? Legumes, verduras que ela não comia. Mas é exatamente isso que você falou. Muito mais importante colocar Do que tirar. e ela mantém o docinho. Mantém o docinho. Mantém o docinho. A palavra que eu falo pro paciente é fibra. Fibra, fibra, fibra. Planta, planta, planta. Põe. Porque o resto é mais fácil de você colocar, né? Você fala assim, a gente tem uma sociedade predominantemente onívora, né? Que come carne. Então, o brasileiro gosta de carne. É difícil eu precisar orientar alguém a comer carne. Mas planta, fibra, vegetal, aveia, cereais, grãos, é ali que a gente tem que ensinar o paciente a entender o prato colorido, né? Comer salada, ter sempre uma folha ali no prato para ele comer. Um alimento oferecido pelo Criador. Pois é, exatamente. Eu falo sempre isso assim, ó. Deus nos deu a cana-de-açúcar. Nós fizemos a farinha refinada, o açúcar refinado. Deus nos deu Ó, da visão ali. É o trigo. O trigo integral. Nós fizemos. Achou engraçado da visão? Já ouviram isso antes? Já né? ouviram isso antes. E Deus nos deu o trigo. Nós tiramos o trigo e virou a farinha branca. Então, se você parar para ver, toda vez que a natureza nos oferece carboidrato, ela está acompanhada de uma fibra. É a gente que separa. Então, a gente precisa entender. E aí você falou essa questão de treinar o paladar, né? Então, o alimento industrializado. Então, quando eu falo, primeira coisa, segunda coisa, segura um pouco o alimento industrializado, porque é muito focado no hipersabor. Muito focado no hipersabor, né? Então, a gente conseguir treinar o nosso sabor para paladares mais amenos e entendendo um pouco os tons dos paladares que podem surgir de diferentes composições na medida em que você vai trabalhando as comidas todas, né? De verdade, comidas de verdade. Maravilha. E faltou? Faltou um. Faltou interrupção de substâncias tóxicas, atividade física, Alimentação. sono, gerenciamento do estresse falamos. Acho que nós fechamos a conta. Fechamos a conta. Falamos todos. Tá ótimo. Beleza. Bruno, mas eu tava aguardando pro finalzinho isso daí. E onde que entra a espiritualidade? Putz, posso mostrar um negócio? Vou pegar aqui. Quando eu escrevi esse livro, eu não estava tão profundamente envolvido com medicina do estilo de vida. E aí, esse livro, se você pegar essa mandala, tem 7 bolas e não 6. Porque a 7ª bola é a espiritualidade. Existe uma discussão sobre... Tava bonito aqui. Existe uma discussão sobre onde que entra a espiritualidade. Espiritualidade, ela tá diluída no gerenciamento do estresse e nas relações sociais, ou ela é um outro pilar, ou ela é uma base para todos os pilares. A gente não tem clareza. Mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia foi, se não me engano, a 2ª sociedade do mundo. Eu achava que era a primeira, mas depois me disseram que a de psiquiatria americana tinha outro. A publicar diretrizes sobre abordagem de espiritualidade no paciente. E é interessante para a gente tentar entender, então, o seguinte: o que é espiritualidade? Espiritualidade é diferente de religiosidade. Espiritualidade é a nossa relação com a transcendência. É a nossa relação com o metapensamento, com o metafísico, e a gente parar para entender questões mais amplas envolvendo o nosso existir. A religiosidade é uma cultura, um grupo de pessoas que se reúne dentro de uma concordância de pensamento e cria um código, não de conduta inicialmente, mas um código de explicação em comum, e que dentro dessas relações vão surgindo comportamentos incomuns e eles se organizam. Então, a espiritualidade é diferente da religiosidade, mas as duas podem ser boas. A espiritualidade, ela é fundamental para, primeiro, você ter propósito de vida.
Você acreditar que você vai para algum lugar. Você saber que você é ouvido por alguém lá em cima. E você poder acreditar que a vida vale a pena. E a segunda coisa é você ter um ambiente aí na religiosidade, de comunhão e aceitação. E daí volta, né? Em vários dos pilares, né? Pois é, e vai, aí essa roda gira, né? Então você conseguir achar um ambiente de vida comunitária e compartilhamento de fé, diminui a adrenalina, diminui a pressão arterial, diminui a incidência de doença cardiovascular. Então, a espiritualidade, na minha visão, e tem evidência sobre isso, ela é fundamental para a gente poder ajudar nosso paciente. Nas diretrizes brasileiras de cardiologia, elas são nível C, você falar sobre o médico abordar a sua religiosidade para o paciente. Mas você incentivar o paciente a procurar a sua jornada de espiritualidade é fundamental. E melhora a resiliência e melhora a capacidade de enfrentamento de situações difíceis. Quando eu escrevi esse livro, todos os capítulos do livro eu começo contando uma história. Mas no capítulo de espiritualidade, eu começo contando as diretrizes. E aí eu falo assim, eu precisei começar falando de ciência, porque eu queria falar da minha história. E aí eu trago a minha vivência, porque o meu filho mais novo, quando tinha 2 anos e meio, ele teve um tumor cerebral. Eu tava com a mala pronta para ir pra Maratona de Nova York, fazer o meu sonho. Quando ele teve um desequilíbrio na escola, eu levei ele pra fazer uma tomografia e, literalmente, ao invés de eu ir pro aeroporto, eu fui pro Hospital de Câncer Infantil. E foi um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Foi muito punk, uma cirurgia gigante. E a espiritualidade foi fundamental. E não só a espiritualidade, como a religiosidade foi fundamental. Porque nessa época, eu tenho uma história religiosa, minha esposa tem uma história religiosa, nós crescemos numa igreja e nós temos uma vida ali. E a minha comunidade me carregou no colo. Porque em Campinas somos só eu e minha esposa. Entendeu? Meus pais moram em São Paulo. Eu lembro muito bem que o diagnóstico foi de madrugada, sei lá, 3 horas da manhã. Liguei para os meus pais chorando, a Kelly ligou para as irmãs dela, para a família chorando e tal. E aí, no dia seguinte, 7 horas da manhã, eu tava no hospital e já pediram uma ressonância. Cara, nós estávamos um caco emocionalmente. Quem que tava lá com a gente? Os nossos irmãos de fé, que foram lá nos visitar, que ficaram com a gente. Até dá tempo das famílias se deslocarem, arrumarem o mínimo da vida para poder estarem em Campinas conosco. Quando a minha família chegou, já feito a ressonância, já estava estratificado, já sabia o que fazer. Então, eu tenho uma experiência pessoal, tenho outras, mas essa foi pancada e muito marcante. E aí foi muito importante para mim entender a minha relação com o meu Criador e entender que essa clareza eu já tinha, porque a gente como médico, a gente estuda muito o sofrimento humano. Eu sempre gostei de entender, porque as coisas boas acontecem para as pessoas ruins. Então a gente tem que ter leveza no existir, e eu tive essa leveza, Carlos, de entender o seguinte: chegou a minha vez de sofrer. E aí cara, assim, é muito ruim trazer essa palavra dessa maneira, mas é a única forma que eu consigo trazer, né? Para os meus pacientes foi muito bom. Porque eu sou outro médico depois que eu vivi isso, entendeu? Eu viro pro paciente e falo, deixa eu te contar agora a minha história. E eu conto a minha história e conto como que eu enfrentei e conto como que eu lidei, por exemplo, com o medo das ressonâncias no pós-operatório, o estresse de voltar ao tumor, o medo, entendeu? E como mudou a minha paternidade, e como... Então, todas essas questões... A última paciente que eu fiz isso, uma paciente com câncer de mama, pós-operatório, fazendo o nosso programa de mudança de estilo de vida, e aí virei pra ela e falei, deixa eu te falar, eu sei o que é esse medo. E vou te contar como que eu enfrentei. E conto como eu enfrentei. Aí segunda-feira, atendi um paciente pós-infarto, tinha acabado de infartar,
Deixa eu te contar uma coisa. Eu sei o que é ter medo. Então, a espiritualidade, para mim, é muito marcante na minha vida pessoal. E eu já tinha isso antes de sair as diretrizes. E quando saem as diretrizes, a gente consegue ratificar e trazer a clareza de como que funciona. Agora, depois de terminar o podcast, quem não quiser marcar a consulta, vai... De mudar o estilo de vida, né? Que legal. Olha, sem palavras para dizer o que foi esse podcast. A gente estava tendo uma aula aqui científica da mudança de estilo de vida, mas essa parte final, vou dizer que tocou meu coração. Ah, que bom. Da importância da espiritualidade e, particularmente, do que você falou de que pessoas boas sofrem. Porque faz parte da vida. E como nós vamos passar por isso aí é uma decisão pessoal. E você me inspira, se eu tiver um momento como esse, a passar por isso como você passou. Então, muito obrigado pela presença aqui entre nós. Que bom que você trouxe seus filhos que estão aqui com a gente. Que prazer, né? Muito Molecadinha legal. aí. Foi especial a presença deles. Especial. Né? E agradecer de coração mesmo. Eu que agradeço. Bom. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso. E hoje, Bruno Colantoni esteve entre costas. Show.